Eu venho a essa tribuna tratar de um assunto por vezes esquecidos e que guarda estreita relação com as vozes de descontentamento ouvidas pelas ruas em todo o Brasil. Senhora Presidente, alguém disse algum tempo atrás, e eu abro aspas, as necessidades básicas do homem estão no Estado e municípios. Neles deve estar o dinheiro para atendê-las. A federação é a governabilidade. A governabilidade da nação passa pela governabilidade dos estados e dos municípios. O desgoverno, o homem que disse isso, afirmou isso, senhora Presidente, foi Ulisses Guimarães. O desgoverno, filho da penúria de recursos, acende a ira popular, que invade os passos municipais, arranca as grades dos palácios e acabarão chegando à rampa do Palácio do Planalto. Uma afirmação há bastante tempo atrás, mas tão atual que nós estamos vivendo hoje. Pois bem, senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, quem estão nos assistindo e nos ouvindo. O povo clama por melhores serviços públicos, tais como saúde, educação, mobilidade urbana, segurança pública, ética na política, reforma política, o que nos remete à questão que considero o verdadeiro pacto que precisa ser discutido, até porque reforma política, nós temos projetos e já em andamento, a exemplo do que o senador Suplicy citou, e tantos outros que essa casa está votando e com certeza a Câmara também o fará, para que algumas seja adotada no próximo ano ou nas eleições seguintes. Mas o pacto federativo e a receptiva divisão dos recursos. Isso é que nós temos que discutir, porque sem eles não haverá investimento em saúde pública, em educação, em segurança, em mobilidade urbana, em ações concretas e verdadeiras de estruturantes de combate à seca, a exemplo da transposição das águas do Rio São Francisco, que deixe de ser parte apenas de anúncios comerciais vinculados nos veículos de comunicação e que transforme as obras em algo que venha atender aquela necessidade. O Pacto Federativo, ou como é chamado atualmente o federalismo fiscal, está definido na Constituição da República Federativa do Brasil e tem relação com os mecanismos de partilha da receita dos tributos arrecadados entre os entes da federação, sendo exemplo desses mecanismos os fundos de participação dos estados e do Distrito Federal e dos municípios e os fundos constitucionais de incentivo ao desenvolvimento regional, ou seja, o Fundo Constitucional do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste. Da arrecadação da União relativa aos impostos de renda e o imposto sobre produtos industrializados, 48% são repassados aos referidos fundos. E esse imposto são alguns dos que apresentam maior arrecadação no âmbito da União. Logo, a Constituição estabeleceu uma descentralização de receita tributária, fortalecendo os entes subnacionais e enfraquecendo a União. Porém, a União reage e tem aumentado ou criado tributos, cuja arrecadação não é obrigada a dividir com os entes subnacionais, como é o caso das contribuições sociais. Os estados têm como fonte principal dos recursos tributários o IPVA e o ICMS, que parte dele compartilha com os municípios. Os municípios têm os impostos como IPTU e ISS, inclusive de difícil arrecadação, e quanto menor o município, menor é a receita desses tributos. O imposto de renda e o imposto sobre produtos industrializados, o Distrito Federal acumula a competência dos estados e do município. Pois bem,
a divisão está injusta nesse nosso país. Ora, senhora presidente, o senhor presidente, o governo federal, abocanha a maior parte dos recursos oriundos do total da arrecadação de impostos, taxas e contribuições, e em contrapartida os recursos repassados pelo governo federal a estados e municípios vêm caindo ao longo dos anos da administração petista. É necessário que o bolo tributário seja dividido corretamente. Defendo a realização de uma reforma fiscal para que esses recursos sejam distribuídos de forma mais justa aos estados e municípios, evitando que a maior concentração fique nas mãos da União, como acontece hoje. Um prefeito não pode passar o seu mandato inteiro mendigando recurso a governos estaduais e principalmente ao governo federal, que fica com algo aproximadamente de 60% dos recursos arrecadados no país. Para se ter uma ideia, no ano de 2000, a União arcava com 60% dos custos da saúde pública no país. Em 2010, pasmem, esse percentual caiu para 40%. E a diferença ficou a cargo dos estados e municípios, que em razão da notória baixa capacidade financeira, têm imensas dificuldades, para dizer o mínimo, em oferecer à população o serviço que o povo necessita e merece, e agora está exigindo ainda bem. Dados da Secretaria do Tesouro Nacional revelam que, em 2010, coube à União cerca de 58% da arrecadação, enquanto os estados com aproximadamente 24% e os municípios com apenas 18% dessa distribuição. Se considerarmos apenas os investimentos federais realizados entre 2006 e 2010, por exemplo, somente 4% dos municípios brasileiros receberam recursos para a mobilidade urbana. E mais ainda, senhora presidente, 94% desse montante foram investidos pelo governo federal, concentrados em apenas 15 cidades, com mais de 1 milhão de habitantes. De todos os 5.227 municípios com população inferior a 500 mil habitantes, apenas 163 receberam investimento. Desses municípios, metade recebeu investimento menores do que R$160 mil em todo esse período. Ou seja, valores insignificantes em se tratando de transporte urbano. As consequências desse desequilíbrio na divisão de recursos estão aí, nas ruas das cidades brasileiras, que não têm capacidade financeira para fazer frente à demanda, no caso, por transporte de qualidade a um preço justo, que não tem como manter serviço de educação e de saúde para a sua população. Senhoras e senhores senadores, no quesito segurança, o governo federal precisa pelo menos dobrar os gastos hoje feitos em segurança pública, que corresponde apenas a 13% do total investido em todo o Brasil. Repito, 13%. E renovo que a arrecadação da União chega praticamente a 60% do total. Pois bem, os 13% investido em todo o Brasil, restando aos estados e municípios a responsabilidade por 87% desses gastos. E eu apoio a proposta que tramita nessa casa de autoria do senador Aécio Neves, que garante o descontingenciamento dos fundos constitucionais do setor, o Fundo Nacional de Segurança, o Fundo Penitenciário, de forma a garantir imediato reforço orçamentário para a operação das forças de segurança nos estados. Algo essencial ao país.
é mais uma das proposições que a base governista não deixa avançar nesta casa. A presidente Dilma Rousseff precisa cumprir a sua promessa de campanha. A criação de um piso nacional para os profissionais da segurança pública, a chamada PEC 300, que aguarda para ser votada em segundo turno. Caso os estados não tenham condições de arcar com essa diferença, caberia à União a complementação do piso, não igualando os salários dos policiais aos níveis que seriam desejados aos níveis dos policiais de Brasília, mas no mínimo a um piso nacional. Por que, há de se perguntar, tantas categorias têm o piso nacional e exatamente no item segurança não os temos? Diante disso, os prefeitos são impedidos, como se diz, com o pires na mão, a fazer constantes peregrinação aos gabinetes do governo federal, com vista a obter os recursos necessários a custear o atendimento devido aos municípios. Na próxima quarta-feira, e praticamente iniciando amanhã na terça-feira, os prefeitos de todo o Brasil estarão mais uma vez em Brasília, na 16ª Marcha dos Prefeitos a essa capital, sem nenhum resultado concreto para ajudá-los a administrar as necessidades do seu povo. Mais uma vez, apelarão ao governo da presidente Dilma por condições financeiras adequadas para o atendimento das necessidades e anseios de sua população. Não podemos mais, senhoras e senhores senadores, conviver com essa submissão dos municípios brasileiros ao governo federal. Senador Paulo Paim, medidas econômicas adotadas, muitas vezes para combater a inflação, outras para estimular o desenvolvimento. Não estou questionando essas medidas, que embora muitas mereçam ser questionadas, mas sempre é adotada pelo governo federal com os recursos que fazem e compõem a cesta do Fundo de Participação. Os prefeitos estão com queda na arrecadação desses recursos. Anos anteriores, senhora presidente, eu propus que o governo garantisse, no mínimo, os valores iguais do ano anterior no Fundo de Participação, para que os prefeitos tivessem a mínima condição de planejamento nas suas ações. Se Vossa Excelência me permitir, o senador Paulo Paim pede uma parte. Senador Cícero Luceno, eu estou aqui ouvindo o pronunciamento de Vossa Excelência e me lembrava eu aqui agora que essa casa, de forma correta, no debate do Fundo de Participação dos Estados, aprovou uma emenda que veio da Câmara. Eu queria que aprovasse as três, mas pelo menos uma ela foi aprovada, que é aquela que diz que toda vez que o governo fazer algum tipo de desoneração, terá que devolver para o município o correspondente ao prejuízo do município. E a emenda foi aprovada por unanimidade, o que é muito bom. Porque, como Vossa Excelência diz muito bem, diminuir tributos, impostos, claro que é importante. E eu me lembro, inclusive, da questão da Previdência. Desonera-se a folha em 20%, passa para 1%, 2%, agora todos querem 1%. Aí a pergunta que eu faço, tem que haver, não a Vossa Excelência, claro, tem que haver a devolução para a Previdência. Senão, daí sim, no futuro, nós vamos acabar dizendo que a Previdência está falida e que está deficitária. Não está falida, não é deficitária. Veja bem, nós estamos abrindo mão de 20% do total da folha. Do total da folha, que já significa hoje em torno de 30 bilhões de renúncia nessa área. Se houver a devolução, tudo bem, a minha preocupação é com essa devolução. No caso dos municípios, vale o mesmo princípio. Terá que haver a devolução, porque de fato não tem como os municípios sustentarem a máquina do município se não houver a devolução conforme aprovamos aqui no debate do Fundo de Participação dos Estados.
Obrigado, senador Paulo Paim. E perto de encerrar, senhora presidente, agradecendo a sua compreensão, faz necessário e também urgente a realização de uma verdadeira reforma no que tange ao Pacto Federativo, visando, em última instância, não as prefeituras em si, mas sim o atendimento das demandas sociais a cargo da municipalidade, que ressoam em nossos corações e são verdadeiros dramas e dificuldades por que passam os administradores. A desproporção na divisão dos recursos junto aos entes federativos e aos encargos constitucionais impostos aos estados e municípios tem inegável participação nos motivos que desaguam nas manifestações que recentemente tomaram conta das ruas do nosso país. Com relação à educação, alguns dados chamam a nossa atenção. Cabe aos municípios a responsabilidade por 23,3 milhões de alunos assistidos na educação básica. E aos estados, 19,4 milhões são de responsabilidade dos estados. Na União, apenas 257 mil. Ou seja, a maior parte dos alunos, por que não dizer quase a sua totalidade, na educação básica fica a cargo dos municípios e a menor parte é também da União, e os recursos são exatamente ao contrário. Os municípios têm 18% da receita, os estados têm 24% e do Fundo de Participação, e a União fica com 52%. Quando entra as contribuições sociais, a União vai para 60%. A mobilidade urbana, por exemplo, um dos temas mais vocalizados nas recentes manifestações, estão sob o encargo dos municípios. Como os municípios descapitalizados em razão da perversa divisão de recursos, é fato impossível os prefeitos solucionarem a contento as questões afeitas ao transporte público. Com consequência, temos as rotineiras movimentações de prefeitos a Brasília em busca de recursos capazes de enfrentar a necessidade da população. A base do apoio do governo no Congresso reprovou a emenda 29, que destinava 10% da renda bruta à União para a saúde, com o argumento de que a União não era detentora dessa renda bruta. Diante disso, apresentei um projeto de lei desde o ano passado, aonde chegamos a um valor equivalente àquele montante, destinando assim 18% da renda líquida da União para assistência à saúde. No Congresso Nacional, há uma série de propostas que tratam desse tema, como é o caso da PEC 23 de 2009, de autoria do senador Álvaro Dias, a qual destina 23% do produto de arrecadação das contribuições sociais, que hoje fica só com o governo federal, para o Fundo de Participação dos municípios, para ser aplicado na saúde. É chegada a hora, senhora presidente, dessa casa priorizar esse debate. É chegado o momento do Congresso Nacional se debruçar sobre não só a divisão dos recursos fruto da arrecadação dos impostos, mas também sobre os encargos pertinentes a cada ente da federação. A 16ª marcha dos prefeitos que chega a Brasília nesta semana para mais uma vez chamar nossa atenção para a grave situação vivida pelas administrações municipais. Nos conclama a não mais adiantarmos essa discussão. Encerro o meu pronunciamento, senhora presidente, agradecendo mais uma vez a compreensão e fazendo também o meu registro de estar aqui, da alegria de estar aqui hoje para discutirmos a matéria dos parapiloscopistas, que eu tive inclusive a honra na Comissão de Constituição e Justiça de pedir urgência para essa votação no plenário, bem como a minha solidariedade para com aqueles que estão devendo ao Banco do Nordeste, ao Banco do Brasil, recursos dos fundos constitucionais, porque da forma que o banco estava agindo, e dessa tribuna eu já denunciei várias vezes de que da forma que ia com ações na justiça, o Banco do Nordeste se tornaria no maior latifundiário desse país. Meu muito obrigado e que Deus proteja a todos.